paz seja convosco. Amém. É bom o culto quando está uma turma assim, né? Fervorosa, cheia da presença de Deus. Esse é muito bom. Precisa conservar assim. Amém, Jesus? Glória a Deus por esse momento, né, irmãos? Que Deus tem proporcionado à nossa comunidade. Agradecemos a Deus por tudo que Ele fez lá, pelas irmãs que foram batizadas no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, irmãos, quando acontece ou num culto ou num encontro como esse, é uma demonstração do Espírito Santo de que Ele está se agradando daquilo que nós estamos fazendo. Quando Ele não está se agradando, Ele não batiza ninguém. E Ele batizou, eu sei que batizou várias lá, né? Então é como que se Ele dissesse: eu gostei do que vocês fizeram aqui. Amém, Jesus? No culto, quando o culto está agradando ao Senhor, Ele manifesta a glória na igreja. Uns choram, outros falam em línguas, outros até profetizam. É porque o Espírito Santo está dizendo: esse louvor está chegando diante do trono do Todo-Poderoso. Irmãos, eu gostei do tema do encontro. As irmãs foram muito bem inspiradas, eu creio, né, pela escolha do tema do encontro. Buscai o Senhor até que venha. Esse texto, essa palavra, essa frase, ela nos está ensinando que nós precisamos ter uma busca contínua do Senhor. Buscar lá no encontro, buscar hoje, buscar amanhã, depois da manhã, buscar o Senhor até quando Ele voltar. Essa palavra, ela se aplica a todos nós que queremos um dia nos encontrar com o Senhor na glória. Um dia que nós deixemos de buscar o Senhor, vai fazer muita falta para nós mais lá para frente. Nós precisamos buscar o Senhor. Lá em Isaías 55:6, né? Diz: buscai o Senhor enquanto você pode achar. É mais um versículo também que nos mostra que essa busca tem que ser contínua. Nunca nós podemos parar de buscar o Senhor. No domingo, você vem buscar o Senhor, mas principalmente no domingo, você vem para adorar o Senhor, porque você buscou a Ele a semana inteira. Você buscou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo pelo dia e à noite. Aí todos os que buscam ao Senhor se reúnem para adorar a Ele. Aí você não vem para pedir nada, porque tudo o que você buscou, Ele te deu. Ele te atendeu, Ele respondeu a tua oração. Aí você vem só para adorar. E daí não precisa nem o ministro do louvor mandar. Você mesmo voluntariamente vai levantar as tuas mãos para o céu, vai adorar, vai declarar o teu amor por Ele, vai falar o quanto que Ele é importante para você, porque você passou a semana inteira buscando a Ele. Não é? Amém, Jesus? Irmãos, e também aproveitando a carona nesse tema que as nossas irmãs trouxeram para o encontro com Deus delas, eu quero pregar também em cima desse tema. Eu acho muito importante, visto que nós estamos vivendo dias que, sem dúvida nenhuma, antecedem o momento da volta de Jesus para buscar a sua igreja. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja do Senhor Jesus na face da terra. Eu disse que elas foram bem sucedidas no tema, exatamente dado o momento que nós estamos vivendo. Nós vemos que pelos sinais, pelos acontecimentos, pela palavra de Deus, não resta muito tempo mais
para Jesus voltar para buscar a sua igreja. Então nós queremos meditar nessa noite junto com vocês, porque nós temos uma fé viva de que Jesus vai voltar e que nós, a igreja do Senhor Jesus, vai ser arrebatada e nós vamos subir para nos encontrar com o nosso Senhor nas nuvens do céu. Nós temos essa viva certeza, temos essa viva fé. As pessoas do mundo que não conhecem ainda a palavra de Deus, que não conhecem o Senhor Jesus, elas não conseguem entender isso. Elas não conseguem entender a razão da nossa fé. Que é isso? Para que estar nessas igrejas de crente? Para que isso? Para que aquilo? Para que ir nesses encontros? Para que ir na igreja todo dia? As pessoas que não têm esse entendimento ainda. Mas nós que sabemos de onde é que nós saímos, aonde nós nos encontramos hoje e para onde é que nós estamos indo. Nós temos uma fé viva, uma fé certeira. E eu quero falar com vocês a razão dessa nossa fé. Nós não estamos seguindo um homem ou outro igual a nós mesmos, que de repente inventou uma história para fazer a nossa cabeça. Não, nós temos base bíblica da palavra de Deus, que nos mostra que Jesus um dia esteve aqui nessa terra. Jesus um dia nasceu aqui da Virgem Maria, cresceu e com 33 anos ele morreu crucificado. No terceiro dia ele ressuscitou. Depois de 40 dias aqui na terra ele subiu ao céu. Está sentado à direita do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, de onde ele há de vir novamente para buscar a sua igreja, levar a sua igreja, que hoje está ainda aqui na face da terra, mas ele vai voltar para nos levar. Então quero falar de alguns versículos com vocês. Nós vemos que os nossos irmãos apóstolos, eles que andaram com Jesus, eles viveram com Jesus, aprenderam os ensinamentos diretamente do Senhor Jesus, eles nos falam sobre a volta de Jesus. Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ali a seguir, nós temos uma palavra onde o apóstolo Paulo fala com a igreja sobre a volta do Senhor Jesus. Você que está com a tua Bíblia pode nos acompanhar. 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 a seguir. Eu vou dar um tempinho para vocês encontrarem para acompanharem a leitura. Estou vendo a irmã Rose ali. Beleza, bem-vinda, irmã Rose. Amém. Diz assim a palavra: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, acerca dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com grande voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. É o apóstolo Paulo escrevendo essas palavras, não é?
Ele diz: eu não quero, meus irmãos, que vocês não tenham conhecimento a respeito desse grande acontecimento que vai acontecer. Porque o mesmo Senhor Jesus, Ele esteve aqui, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e Ele há de voltar novamente, para nos levar para estar com Ele, junto com Ele, lá na sua glória. Então nós temos essa fé, porque nós sabemos, eu creio que todo mundo que está aqui dentro nessa noite, vai concordar comigo que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você concorda, diga mesmo amém. A Bíblia é a poderosa palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, que não pode mentir. Então, se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós damos total crédito a esta palavra. E Ele diz que nós, os que estivermos vivos, se acontecer de Jesus voltar hoje, nós ainda estamos aqui, nós vamos ser arrebatados. Essa força da gravidade que hoje nos prende aqui na terra, ela vai ser tirada e nós vamos subir para nos encontrar com o Senhor Jesus lá nas nuvens. Sabe? É algo, irmão, se todo o povo de Deus, ou todas as pessoas entenderem essa grande verdade, com certeza muitos iriam mudar literalmente a sua maneira de servir a Deus. Se todos conservarem viva essa esperança no seu coração, muitos vão entender que nós precisamos nos dedicar muito mais, porque o que está preparado para nós é algo muito maravilhoso, que não tem como nós corrermos o risco de perder essa oportunidade. Nós não podemos perder a oportunidade de estarmos no meio da multidão que vai subir para se encontrar com Jesus. Então, mas o apóstolo Pedro também falou sobre o arrebatamento da igreja, só que eu não vou ler porque são muitos os textos. Mas o apóstolo João também, no Evangelho do Senhor Jesus, ele falou sobre a volta de Jesus, no capítulo 14 principalmente. Mas nós vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo do 8 em diante, aonde o próprio Senhor Jesus ali, nas despedidas com o seu povo, com os discípulos, e depois os próprios anjos do céu desceram ali naquele lugar, falando a respeito da volta de Jesus. Preste atenção: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi ele levado às alturas em uma nuvem, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Ele está falando aqui de Jesus, irmãos. Eles estavam lá no Monte das Oliveiras, e Jesus estava orientando os discípulos dele, né? Vão por todo mundo, pregam o evangelho a toda criatura e tal, ali vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e tal. Enquanto ele estava dando essas orientações para os discípulos, a palavra está dizendo que Jesus começou a ser levado para o céu. Ele foi tirado dali do meio deles e foi subindo, até que uma nuvem recebeu ele lá nas alturas e escondeu Jesus dos olhos deles. E eles continuaram olhando, eles ficaram ali encucados, porque Jesus estava aqui conversando, de repente foi subindo, e se abriu uma janela lá no céu, e ele entrou, e daí a nuvem fechou, e eles continuaram ali olhando para cima, como quem diz: nós não queríamos que Jesus fosse embora agora, nós queríamos que Jesus permanecesse aqui com a gente, né? Estavam ali já, digamos assim, um pouco até tristes. Então, quando apareceram junto deles,
se puseram 2 varões vestidos de branco, ou seja, 2 anjos vestidos de brancos, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Ou seja, nós temos provas seguras de que o Senhor Jesus vai voltar. E de que forma? Da mesma maneira os anjos estão dizendo que vocês viram Jesus indo, Ele vai vir de volta. A diferença, meus amados, que agora quando Jesus voltar para buscar a igreja, nós já temos aprendido isso, mas vou recapitular por alguns às vezes que não estavam aqui. Jesus, na sua segunda vinda agora, que Ele vai vir para buscar a igreja, vai se dar a sua volta em 2 etapas. A primeira etapa da vinda do Senhor Jesus, Ele vem até nas nuvens só para buscar a noiva, a igreja que está preparada na face da terra. Agora, na segunda etapa da vinda do Senhor Jesus, Ele vai descer até na terra, no Monte das Oliveiras, quando Ele vai implantar o seu reinado milenar na terra. Ele vai prender Satanás e os seus demônios e vai implantar o seu reino por 1000 anos aqui na face da terra. Agora, nessa primeira fase que Ele vem para nós, para buscar a igreja, Ele vem com grande alarido e toque de trombeta. Ou seja, grande alarido é grande barulho. Anjos aos milhões, milhares e milhares de anjos vêm acompanhando Jesus, e o arcanjo Miguel vem tocando a trombeta para chamar os salvos desde os 4 cantos da terra. Agora, o que é mais importante dizer, que mesmo Ele vindo com grande alarido, com voz de arcanjo, toque da trombeta, só quem vai ouvir esse grande barulho, esse toque da trombeta, são os salvos que no momento da vinda de Jesus estiverem preparados para se encontrar com Ele. Sabe? Muitos que estão de repente não estão preparados, não vão ouvir o toque da trombeta, só vão perceber que Jesus voltou e levou a igreja quando começar a sentir a falta daquele parente que servia a Deus, quando de repente for numa igreja dos crentes e não achar mais ninguém por lá, só achar umas bíblias lá pelos bancos, mas não tem mais crente naquela igreja, não vai ouvir mais falar de Jesus naqueles dias. Então aí eles vão descobrir que Jesus voltou e arrebatou a sua igreja. Aleluia, grande Deus. Então eles disseram, da mesma forma que esse Jesus foi recebido lá em cima no céu, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Se fosse hoje, por exemplo, que Jesus voltasse para buscar a sua igreja, eu gostaria que cada um de nós se fizesse uma pergunta bem pessoal. Se for hoje que vai acontecer a volta de Jesus, eu estou preparado para esse momento? Pergunte para você mesmo. Seja sincero com você. Se a tua resposta for negativa, de repente você tem a oportunidade hoje para colocar a tua vida em ordem e se preparar para esse grande encontro com o Senhor Jesus. Então veja, no Evangelho do apóstolo João, no capítulo 14, nós vemos o próprio Senhor Jesus falando sobre a volta dele. No João 14, do 1 em diante: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. São palavras de Jesus, Jesus falando. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, ou seja, se não tivesse muitas moradas lá na casa do meu Pai, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Ou seja, Jesus está dizendo, se não tivesse nada lá na casa do meu Pai preparado, eu estou indo e eu mesmo vou preparar. Então aí ele continua, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez
e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos amados, vejam que palavra maravilhosa, saída dos próprios lábios do nosso Senhor Jesus. Não tem maior garantia do que essa, de que Jesus vai voltar, porque é Ele mesmo o Salvador, é Ele mesmo quem morreu na cruz do Calvário, é Ele mesmo quem ressuscitou, é Ele quem tem um reino preparado, e é Ele quem está dizendo: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. É uma noite de salvação também hoje. Hoje é a grande oportunidade que o Senhor Jesus está nos dando. Quem sabe você disse: eu vou lá receber a minha esposa, ou minha irmã, ou minha família, que está voltando do encontro. Mas você não sabia sequer que Jesus está aproveitando a oportunidade para falar com você a respeito da tua salvação. Jesus está aproveitando a oportunidade. Ele quer dizer para você que Ele quer que você esteja com Ele na eternidade, na sua glória. Ele ainda está te esperando. Ele ainda não desistiu de você. Ele ainda quer que você esteja com Ele lá na eternidade, quando Ele voltar para levar a sua igreja. Olha a oportunidade. Então veja como estará o mundo nos dias da volta do Senhor Jesus. Nós queremos entender pelos sinais que nos mostram que a volta de Jesus não demora a acontecer. Em Mateus capítulo 24, do versículo 4 em diante, ele diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Meus amados irmãos, vamos observar o cenário em que nós estamos vivendo. Eu creio que todos nós aqui temos acesso a esse mundo de notícias que nós vemos no nosso dia a dia. Uma televisão, um rádio, um celular, de alguma forma, nós todos tomamos conhecimento dia após dia dos acontecimentos que estão se sucedendo na face da terra. E eu lendo nesse texto do Mateus que eu li para vocês, eu fui buscar algumas coisas na internet, e ela me disse, irmãos, que no nosso dia a dia, em torno de 50 a 120 conflitos armados estão ocorrendo no dia a dia ao redor do mundo. Nós vivemos numa partezinha muito pacífica da terra. Nós não conhecemos guerra. Eu nunca nem vi uma metralhadora na minha frente, não conheço isso. O máximo que eu conheci foi um revólver 22 e aquelas pistolinhas de 2 canos. Mas nunca vi na vida uma metralhadora, por exemplo. Mas o mundo está em grandes confusões e batalhas. Em média de 50 a 120 conflitos ocorrem por ano. Mas em média, irmãos, de 20 guerras que são que se destacam mais, acontece por ano, guerras terríveis, como por exemplo, da Rússia contra a Ucrânia. Eu ouvi esses dias, irmãos, que só soldados russos já morreram, em torno de 250 mil soldados russos já foram mortos nas batalhas contra a Ucrânia. Não sabemos, não ouvi quantos da Ucrânia já morreram. Já ouvi também que mais de 50 mil crianças já morreram nessas guerras da Rússia contra a Ucrânia, sabe? Então, irmãos, tem a guerra de Israel contra o Hamas,
que não chega a ser bem uma guerra, porque o Hamas está lá acuado num canto, mas está morrendo centenas e centenas de pessoas. Já passou de 70 mil pessoas que morreram nas guerras de Israel contra o Hamas. Então veja, Jesus falou de guerras e de rumores de guerra. Nós temos rumores de guerra, uma aqui do nosso vizinho, por exemplo, a Venezuela com os Estados Unidos. Os Estados Unidos está tudo armado ali, irmãos, dentro no mar do Caribe, esperando um momento para começar, para deflagrar algumas coisas de guerra mesmo contra aquela nação. Já não aconteceu ainda, porque o Maduro ainda está meio aquado, escondido lá no bunker, mas a hora que ele abrir a boca, os Estados Unidos deflagram, irmãos, uma caminhonada de coisas ali naquele lugar. Então nós estamos ouvindo sim, dia após dia, de guerras e de rumores de guerra. Nós sabemos que o que Jesus profetizou há 2000 anos atrás está acontecendo exatamente nos nossos dias. Só quem fecha os olhos não querendo ver é que não consegue enxergar a realidade dos acontecimentos dos nossos dias. Dias de densas trevas sobre o mundo, dia de muito pecado, confusão, destruição, dias de grandes tragédias na face da terra está acontecendo. Eu vi também, irmãos, que em média de 700 milhões de pessoas ao redor do mundo vivem com fome. 700 milhões de pessoas, meus amados irmãos. Eu fiz as contas, nosso São José dos Pinhais hoje tem 329 mil habitantes. 700 milhões gira em torno de 2.000 São José dos Pinhais que passa fome no dia a dia ao redor do mundo. E Jesus está dizendo: vocês ouvirão de fome sobre a terra, pessoas aos milhões que não vão ter alimento suficiente. Então nós estamos vendo que isso está se cumprindo também. Irmãos, nós vemos que Jesus falou: vocês ouvirão de terremotos. Nós temos também, busquei esses dados, de 12 mil a 14 mil terremotos acontecem no mundo por ano. De 12 mil a 14 mil. Porém, os terremotos que verdadeiramente abalam, que ficam, se destacam, saem nos noticiários todos, do 7.0 na escala Richter para cima, em torno de 10 a 20 desses terremotos por ano, que destroem cidades, destroem até países. Então nós vemos, irmãos, que o que o nosso Senhor Jesus profetizou há 2000 anos atrás está se cumprindo exatamente nos nossos dias. Nós somos a igreja do arrebatamento. Nós somos a geração da igreja que vai estar palmilhando na face da terra no momento do toque da trombeta, para subirmos nos encontrar com o Senhor na sua glória. E aí, continuando ainda a leitura do Mateus, ele diz: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Meus amados, observando os acontecimentos ao redor do mundo, tem horas que você quase que fica depressivo, desanimado. Se você começar a pensar no futuro da tua geração na terra, dos teus filhos, dos teus netos, dos teus familiares, o que é que espera para essa geração que está chegando hoje no mundo? Daqui a 10 anos, 15 anos, se Jesus demorar um pouquinho ainda para voltar, que tipo de mundo essas criancinhas vão encontrar para viver, meus irmãos? Ele está dizendo que isso que nós estamos vendo hoje ainda é o princípio de dores. Dias muito mais severos estão para se abater sobre a face da terra. Dias muito mais difíceis estão para chegar sobre a face da terra. Nós estamos ainda vivendo o restinho dessa abundância que aqui nesse lugar nós temos. Ele diz: é um princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados,
E trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja, irmãos, o que Jesus diz que vai acontecer: trair-se-ão uns aos outros. Meus amados, como está normal a traição até conjugal nos nossos dias. Como está normal a traição entre os seres humanos. Uma mulher ou um homem, irmãos, para trair o seu cônjuge, não pensa duas vezes nesses dias que nós estamos vivendo. Não quer saber se a história de casamento deles é de 10 anos, 15 anos, 20 anos. Mas se tiver a oportunidade, ela vai trair sem nenhuma preocupação, sem nenhuma preocupação mesmo. Agora ele diz assim: trair-se-ão uns aos outros. É uma traição no trabalho, é um colega de trabalho querendo destruir com o outro, é um colega de trabalho prejudicando o outro, é o pai traindo o filho traindo os pais, é marido traindo a esposa e vice-versa. É uma traição geral. Trair-se-ão uns aos outros. Agora veja, e uns aos outros se aborrecerão. Meus amados irmãos, muitas vezes as pessoas não estão mais preocupadas com o sentimento dos outros, sabe? Não estão mais preocupadas. Você vai entristecer a pessoa, você vai desmoralizar a pessoa, você vai derrubar a pessoa, se ela vai fazer aquela pessoa perder o ânimo até de viver. Ela aborrece as pessoas porque ela não pensa no sentimento das outras pessoas. Nós temos visto isso acontecendo todo dia. Aborrecerão uns aos outros, e surgirão muitos falsos profetas, falsos mestres, falsos pregadores do evangelho. Meus amados, eu pergunto para vocês que são pessoas inteligentes: o que falta ainda para nós crermos que Jesus está voltando? O que falta ainda, meus amados irmãos? O que falta ainda para você, como pai de família, como mãe de família, se preocupar com o futuro da tua geração? O que está faltando ainda para você tomar uma decisão sincera, séria ao lado do Senhor? Para encerrar, já estou indo para o final. Apocalipse 22, versículo 10 em diante, ele diz assim, Jesus falando: e disse-me, não seles as profecias deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Ou seja, aquela pessoa que tem um estilo de vida sem compromisso com a honestidade, com a justiça, ele diz: continue vivendo desonestamente e continue sendo injusto. Quem está sujo, suje-se ainda. E Jesus está dizendo: aquele que tem a sua vida manchada pelo pecado, pela perversidade, pelas coisas que não agradam a Deus, continue se sujando ainda. Agora, quem é justo, faça justiça. Você que já começou uma caminhada ao lado de Jesus, Jesus te justificou perante Deus. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário santificou a tua vida. Você hoje na presença de Deus é santo. Se você já está nesse estilo de vida de santidade, Jesus está dizendo: continue a se santificar mais ainda. Se você já é santo, continue a se santificar ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham o direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que
se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer um que ama e comete a mentira. É Jesus falando aqui, irmãos. Ficarão de fora os cães. Cães são os demônios. Cães são as pessoas que são usadas por espíritos das trevas. Cães feiticeiros são pessoas que praticam religiões pagãs, que adoram a deuses pagãos, que não é o mesmo nosso Deus verdadeiro, aquele que criou o céu e a terra e tudo que nesse mundo há. Esse é o Deus verdadeiro que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Então veja, essa gente vai ficar de fora, os cães, os feiticeiros e os que se prostituem. Pessoas muitas vezes que já têm seu lar, têm sua família, seu casamento, mas buscam aventuras amorosas fora do seu relacionamento conjugal. Isso é prostituição sexual. Mas também existem pessoas que se prostituem espiritualmente. Pessoas que já conhecem o Deus verdadeiro, já ouviu falar da palavra de Deus verdadeira, mas mesmo assim se prostitui espiritualmente, adorando falsos deuses que não é o Deus verdadeiro. Veja, então veja, ele diz assim que essas pessoas vão ficar de fora, porque elas não estão preparadas. Agora ele diz assim: mas vocês, bem-aventurados, que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro. A Bíblia diz assim: se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor Jesus é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E aí ele diz assim, que nós vamos poder entrar na cidade pelas portas e participar do fruto da árvore da vida. Veja, ninguém vai entrar no céu se não for pelos portões celestiais. A palavra de Deus nos diz que a cidade de Jerusalém celestial, onde nós vamos ir, ela é quadrada, ela tem portões nas 4 laterais, e nesses portões, são 3 portões em cada lateral, tem anjos poderosos com espada na mão guardando o portão, e só vai poder entrar nessa cidade maravilhosa quem tiver o seu nome escrito no livro da vida e do Cordeiro. E para ter o nome escrito no livro da vida, aí depende da decisão de cada um. A salvação é para todos. Deus não excluiu nenhuma pessoa da face da terra para deixar fora da salvação. Ele deseja que todo mundo venha ao arrependimento e se conserte com Ele para não estar perdido na eternidade. Mas o detalhe depende da decisão da pessoa. Se ela não quiser, Deus não força. É livre, a escolha é livre da pessoa. Então ele diz aqui em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perecer, que a palavra de Deus está dizendo, é ir para a eternidade perdido sem a salvação. Estar na eternidade perdido é estar lançado no lago de fogo, enxofre, eternamente separado de Deus, para nunca mais ver a face do seu Criador. Isso é perecer na eternidade. Mas hoje ele diz: Deus ama o mundo de tal maneira. A pessoa às vezes confunde a coisa. Ela diz: ah não, esse negócio é religião, de coisa de crente, eu não quero essa coisa. Você precisa entregar a tua vida a Cristo. Sem Jesus, você vai estar perdido na eternidade. Gostar de igreja de crente não te salva. Gostar dos hinos dos crentes não te salva. Gostar de crentes não te salva. O que vai te salvar é você entregar a tua vida sinceramente a Cristo e andar neste mundo em obediência à sua palavra. Você não veio só para receber tua familiar aqui da volta do encontro. Você veio porque Deus precisava falar com você.
Você precisa se consertar para se encontrar com o teu Deus. Você precisa se consertar para se encontrar com o teu Deus. Você precisa, vou frisar de novo, você precisa se consertar para se encontrar com o teu Deus. Você precisa. Deus não quer que você vá perdido para a eternidade. Você precisa se consertar para se encontrar com o teu Deus. É necessário uma mudança de vida. Vivendo no mesmo estilo que o mundo vive, vai nos levar ao inferno perdidos. Nós precisamos mudar nossas atitudes. Nós precisamos ter mudança de vida. Precisamos tomar uma decisão sincera ao lado de Jesus e mudar o nosso rumo neste mundo. Caminhar de uma forma que agrade o nosso Deus. Nós precisamos. Isso não é você nem o outro. Todos nós precisamos de mudanças das nossas atitudes e tomar uma decisão séria ao lado de Jesus, porque nós vamos amanhã, ou mais hoje, ou mais amanhã, todos nós vamos estar nos deparando com a eternidade. Ou mais hoje, ou mais amanhã, todos nós vamos nos encontrar com a eternidade. Todos nós, sem exceção, até os bebezinhos que estão por aí. Todos nós, um amanhã ou depois, vamos nos deparar com a eternidade. Não tem como negar isso e para onde fugir. Então a saída, confesse a Jesus como Senhor e Salvador da tua alma. Renda-se a Ele. Entenda que sem Jesus nós estamos perdidos. Nós não somos nada sem Jesus. Nós não somos nada sem Jesus. Nem esse próximo respirar teu você não terá se Jesus não permitir. Nós precisamos de Jesus. Você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus nós não somos nada. Nós precisamos de Jesus. Hoje é a oportunidade. A palavra diz assim: se hoje ouvires a minha voz, não endureça o teu coração. Se hoje ouvires a minha voz. Eu não sei como que você tem conduzido o teu relacionamento com Deus. Você tem levado o teu andar com Deus como que fosse qualquer coisa. Tem relegado o teu relacionamento com Deus como, às vezes, até menos importante do que o teu time de futebol. Você tem considerado os teus negócios deste mundo mais importantes do que o teu relacionamento com Deus. Eu diria para você: pare e pense enquanto é tempo. Pare e pense enquanto é tempo. Até que ponto esse mundo está conseguindo engolir você? Até que ponto você tem relegado Jesus para quarto, quinto, sexto lugar, quem sabe nenhum lugar na tua vida? Hoje Ele te chama e Ele quer dizer para você, Ele requer de você o primeiro lugar na tua vida. Se for o segundo lugar, Ele já não quer. Ele quer estar na tua vida antes da tua família, antes do marido, antes da mulher, antes do teu serviço, antes do teu emprego, antes do dinheiro, antes da fama, antes de tudo. Jesus quer o primeiríssimo lugar na tua vida. Se não for o primeiríssimo lugar, eu já digo para você, tendo a minha boca usada por Ele, se não for o primeiríssimo lugar na tua vida, Ele não quer. E nem quer também você precisar estar disputando com outras coisas. Ele quer ser tratado e honrado como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores na tua vida. Que quando você falar o nome dEle, você se dobre, você se prostre e reconheça que Ele é o Rei do universo. Que você não é nada, que você não é nada. Em 3 dias depois de morto você já está comido de bicho. Abra os teus ouvidos para ouvir a palavra de Deus hoje. Amém. Hoje é o dia da tua salvação, se você quiser abrir teu coração.
Irmãos, eu vejo às vezes mulheres como essas que vão para o encontro, não conversei com nenhuma, mas eu vejo às vezes, elas voltam de lá, irmãos, com toda a animação, desejando servir a Deus. Chega na casa, o fedido que ela tem lá diz: eu não quero saber de Deus, vai você, eu não quero saber de Deus. Ah, se eu fosse uma mulher dessa, eu dizia: então vaza da minha vida, cara. Eu não quero saber de homem no meu lado que não queira Deus. Eu quero um homem que queira servir a Deus junto comigo na minha jornada. Sabe, irmãos, às vezes eu vejo moça da igreja, moças crentes, que vão namorar esses fedidos do mundo, sabe, com aquela calçona caindo, aquela cueca encardida. E eu quero dizer: só que eu já vou te adiantar, eu não quero ir para a igreja dos crentes, eu não quero ir para crente. E as moças continuam: mas eu vou lutar, irmãos, até eu ganhar ele para Jesus, até ganhar. Vai ganhar nada, manda esse cara catar coquinho, manda ele se lascar, cara. Vai buscar de Deus um jovem de Deus, um homem de Deus, para você construir uma família maravilhosa na presença do Senhor. Não fique se humilhando. Esses dias estava um irmão conversando comigo e tinha um outro camarada do lado dele ali. Ele falou: opa, bom dia, bom dia. O irmão falou: esse aí é crente desviado, pastor. Eu estou devagarinho lutando com ele para trazer para a igreja. Eu falei: para que devagarinho? Você não entendeu que se você não tiver Jesus, você vai para o inferno, você precisa de Jesus? Tem nada que ser devagarinho. Conta o caso para ele. Se ele rejeitar Jesus, ele vai perdido para a eternidade. Se ele não quiser servir a Jesus, vai servir o demônio. Mas ele não vai estar com Deus. Não tem que ser devagarinho, não. Tem que contar o caso, irmãos. Tem que contar o caso. As pessoas estão indo perdidas para o inferno porque falta crente que tenha coragem para falar a verdade da palavra do Senhor. Nós temos que falar a verdade. Tem gente aqui nessa noite que, quem sabe, nunca mais vai ouvir a palavra de Deus. Quem sabe nessa noite vai ser a tua última oportunidade. E se eu começar só a massagear o teu ego aqui, você não vai ouvir a verdade. E amanhã ou depois você morre e vai perdido para a eternidade. E a responsabilidade vai recair sobre os meus ombros. Você precisa entender. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Sem Jesus você está perdido. Sem Jesus você está perdido. Essa é a verdade. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Todos os sinais nos mostram que a volta de Jesus está muito perto. Você vai ficar se enrolando com coisinhas do mundo? Com viciozinho de coisinha? Com papinho de coisinha, não sei o que mais, fofoquinha? Camarada, arregaça as tuas mangas e parta para cima. Vai se preparar para a tua eternidade. Porque se você não se preparar, você vai perdido. Essa é a verdade. Estou dando um tempinho para você pensar. Medite na tua salvação, na tua eternidade. Como anda a tua vida com Deus? Como está a tua vida com Deus? Eu estou na igreja, pastor, mas está obedecendo a palavra ou só está fazendo o número? Pense na tua eternidade.